A meningite é um quadro que fala sobre infecções na região cerebral, ali na região dos meninges cerebrais, né, que são membranas que recobrem a calota cerebral, e acontece devido à infecção e um superantígeno, a reação exacerbada do sistema imune naquela região. Então, a meningite ela pode ser causada por vários patógenos, seja eles bactérias e diversos gêneros de bactérias, alguns fungos e até mesmo alguns vírus. Mas o patógeno mais comum é a Neisseria meningitis, uma cepa de bactéria do gênero Neisseria, que hoje é a mais comum e mais prevalente para esses quadros de meningite. A patogenia dessa bactéria é a seguinte, que ela é transmitida por gotículas de saliva, ou seja, com contato ali direto de pessoas, um contato íntimo e prolongado entre pessoas, com pessoas infectadas, principalmente do âmbito domiciliar. Essa bactéria, ela chega ao epitélio da nasofaringe, principalmente nasal, e ela se adere a esse epitélio. Com o tempo, ela acaba invadindo esse epitélio e atingindo a circulação sanguínea, quadro esse que a gente chama de meningococcemia. Após atingir a circulação sanguínea, ela chega à região das meninges e lá ela infecta e começa a se multiplicar. E isso causa uma reação exacerbada do sistema imune, que células do sistema imune chamadas de neutrófilos, elas começam a liberar citocina. Essa citocina se acumula naqueles vasos ali e começa a mudar a polaridade do vaso, fazendo com que o líquido ele saia do vaso para o interstício cerebral. E no interstício cerebral aquele líquido começa a se acumular, o que causa o edema cerebral, que é um quadro característico da meningite meningocócica, o que leva a todos os outros sintomas de infecção, como febre, e o edema cerebral, a rigidez na nuca, devido a esse acúmulo de líquido, levando a pessoa ao falecimento em menos de 24 horas, sendo considerado um estado grave de emergência. Falando sobre a quimioprofilaxia da meningite meningocócica, a vacinação contra a meningite ela é distribuída gratuitamente e ampliada pelo SUS, e ela é dada no primeiro ano de vida em 3 doses, a primeira e segunda dose é de reforço no primeiro ano de vida da criança, e faz parte do calendário de vacinação infantil, é uma carteira essencial. E essa vacina meningocócica C, ela é dada aos 3, 5 e 12 meses de idade do menino, da criança, e ela protege sobre o sorotipo C, que antes era o mais prevalente na comunidade, hoje não é mais, graças à vacinação. E depois tem a CWY, que é dado de pessoas com adolescentes de 11 a 12 anos de idade e 15 a 19 anos de idade, e também para imunossuprimidos e que protegem contra o sorotipo da Neisseria meningitis, o ACWY. Um menino de apenas 6 meses de idade acabou indo a óbito devido a complicações bacterianas na cidade de Campina Grande, no interior paraibano. No dia anterior ao seu falecimento, o menino deu entrada no hospital com sintomas característicos de uma infecção de ouvido. Ele recebeu alta e foi levado para casa para fazer tratamento com antibióticos. No outro dia, no dia do seu falecimento, ele acabou dando entrada no hospital da criança e adolescente em Campina Grande, direto para a UTI, com um quadro muito mais agravado, e acabou indo a óbito ali mesmo no local, naquele mesmo dia. Depois, o seu corpo ele foi levado para o serviço de identificação de óbito e foi constatado que o menino morreu de meningite meningocócica com complicações bacterianas na região das meninges. A família alega que ele não foi completamente imunizado, recebendo apenas 2 doses da vacina meningocócica C, que pelo Plano Nacional de Vacinação seriam 3 doses a imunização completa infantil, mas a família alegando que recebeu apenas 2 delas. O caso do óbito da criança em Campina Grande é mais que uma morte contabilizada na estatística. É um caso clássico de um sistema com falhas que obriga toda a sociedade e os poderes públicos a realizar uma leitura real da problemática da saúde na Paraíba. Pois, depois de expor os dados que comprovam o aumento de número de óbitos, segundo o Boletim Epidemiológico número 1 da Paraíba, de 20 de outubro de 2022, é possível claramente constatar que existe, sim, uma redução da notificação, se manteve os casos confirmados, porém, um aumento significativo dos percentuais do número de óbitos. Pelo relatório, as doenças meningocócicas
nos últimos 5 anos, tiveram uma redução significativa, conforme aponta o texto. Porém, a inconsistência estatística não deve ser considerada, pois o número é insuficiente. O único para tal afirmação, o único dado verdadeiro estatisticamente é meningite não especificada, 129, que é condizente aos números de óbitos que tiveram aumento de 11% de 2017 para 22% em 2022, salientando que ainda assim teve 45% em 2020, mesmo mantendo o número de casos confirmados na mesma taxa. O referido boletim epidemiológico realiza leituras estatísticas equivocadas. Logo, a política pública para a saúde tem grande probabilidade de não ser eficiente também. Este equívoco também se repercute na imunização em relação à meningite. Os parâmetros de 95 para mais ou para menos não satisfaz o critério de saúde preventiva. Muito porque 95% está muito distante dos números das principais cidades, como João Pessoa, que obteve apenas 27,5% de imunização, e Campina Grande, 35,4% de imunização. Logo, 95% para mais ou para menos não é parâmetro para a política pública ser planejada com êxito e, lógico, pode ocasionar em óbitos, como o caso da criança de Campina Grande.